Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir de agora você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula está dedicada principalmente a todos aqueles alunos devidamente matriculados na primeira série do ensino médio. Caneta e papel na mão e não deixe de registrar informações de suma relevância a respeito do tema que nós iremos tratar ao longo dessa videoaula. Eu estarei explicando a todos vocês a respeito da Revolução Francesa, transformações econômicas e políticas. Vamos começar a tecer algumas considerações a respeito da Revolução Francesa? Visualizem em tela, eu tenho aí duas palavras-chave, e essas duas palavras-chave, elas acabam se reportando a modos de produção, ou em outras palavras, a dois contextos históricos completamente diferentes. Na cor azul, vocês visualizam feudalismo, e na cor verde, vocês estão visualizando capitalismo, que, diga-se de passagem, é a conjuntura social, política e econômica que nós vivemos na atualidade. Temos uma seta e uma palavrinha vinculada a essa seta, transição. Ou seja, a Revolução Francesa, ela foi uma revolução, foi uma das revoluções, um dos marcos históricos que ocorreu nesse processo de passagem da sociedade feudal para a atual sociedade capitalista. Mas nós sabemos, e até mesmo quando você articula com o conteúdo do seu componente curricular História, nós sabemos que outros marcos históricos também foram imprescindíveis para a ascensão do modo de produção capitalista. O Iluminismo, a título de informação, que foi um movimento intelectual que inaugurou a questão do conhecimento científico, o conhecimento baseado na razão. A Revolução Industrial, que também será tema de videoaulas futuras, que simplesmente ditou as condições econômicas, ou sendo mais específico, as relações de trabalho que a partir dali começariam a ser estabelecidas no modo de produção capitalista. A Revolução Francesa, acima de tudo, ela foi uma revolução política. E por que essa revolução política ela aconteceu? Por que ela se deu? Durante muito tempo, nós tivemos a instituição da forma de governo monárquica, só que essa monarquia ela se apresentava com características eminentemente absolutistas. Então, a burguesia ela era uma classe econômica que já tinha a sua influência na sociedade, mas, enquanto classe econômica, não tinha muito prestígio, não tinha muita interferência no que diz respeito às questões políticas da sociedade. Então, a burguesia agiu, digamos assim, de forma revolucionária. Agora, para transformar as condições políticas que eram vigentes àquela época, sendo que, num primeiro momento, a burguesia, enquanto classe revolucionária, ela agiu no sentido de transformar as condições materiais da sociedade. Então, visualizem agora em tela e eu vou fazer uma breve leitura a respeito dessas frases que estão marcadas para todos vocês. Então, a Revolução Francesa, ela correspondeu a um conjunto de eventos que, de 1789 a 1799, modificou o cenário político, econômico e social da França. Então, vocês podem perceber, foi uma revolução que ela teve uma duração de uma década. As transformações até então existentes na sociedade, elas não são transformações imediatas, elas não são transformações e mudanças que se dão do dia para a noite. Continuando, antes da Revolução Francesa, era caracterizado pelo antigo regime. Então, o antigo regime corresponde justamente a esse momento em que nós temos instituído o poder do rei. Por isso que lá na história e até mesmo nas
na literatura a respeito da sociologia, que menciona a respeito desse momento social, cita-se a questão do Estado absoluto ou a ocorrência de monarquias absolutistas. Voltando para as informações, a Revolução rompeu com o antigo regime, que dominava a França desde o século XV, dando início à Idade Contemporânea. E, politicamente falando, digamos assim, o resultado de tudo isso acabou correspondendo no advento de sociedades democráticas, ou seja, o poder absoluto do rei, ele foi substituído justamente pela forma de governo democracia, baseada e alicerçada na participação popular. Por quê? A Revolução Francesa ela teve um lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Quando eu digo a instituição de regimes democráticos, eu estou tratando justamente da valoração do cidadão, enquanto um ser livre, que pode se expressar, que pode, através dos critérios estabelecidos, eleger, escolher os seus representantes, que tem a liberdade de expressão, que tem o direito de ir e vir, ou seja, que pode agir e exercer a sua cidadania. Fato este que era completamente vetado ou até mesmo inexistente devido às peculiaridades do regime monárquico. Mas vamos avançar. Revolução Francesa, transformações na política e economia. Então nós temos aí 3 informações: ascensão política da burguesia, influência dos ideais iluministas e ruptura com os privilégios da monarquia. Então, como eu disse anteriormente a todos vocês, a burguesia nessa conjuntura, ela agiu historicamente no sentido, digamos assim, de obter justamente os privilégios políticos. Não só a questão de privilégios, mas a influência de determinar as condições políticas, sendo que, como classe econômica, já conseguia interferir e ditar, digamos assim, as regras no que diz respeito ao âmbito econômico. Agora nós vamos visualizar, nós temos um esqueminha que mostra um pouco dos estamentos. Como que a sociedade ela estava estratificada naquela época, no contexto da Revolução Francesa. Então vocês podem perceber que nós temos 3 estamentos: primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado, o clero, obviamente pessoas que estavam vinculadas à igreja. No segundo estado, nós tínhamos a nobreza, ou seja, aquelas pessoas que acabavam possuindo, digamos assim, todo o status político e todos os privilégios da sociedade. E, por fim, nós tínhamos o povo. Então, a burguesia, em um primeiro momento, ela estava justamente inclusa nesse terceiro estado. Agora, diante de todas as colocações que eu acabei de apresentar a todos vocês, nós vamos ao exercitando da nossa videoaula. Visualizem a nossa questão. Nós temos uma imagem, observem bem essa imagem. A imagem, ela retrata justamente o que eu acabei de mostrar a todos vocês, através daquele esqueminha que mostrou os estamentos. Nós temos aí 3 homens, um representando o povo, um representando a nobreza e outro representando justamente o clero. E aí vamos entender o seguinte: todo e qualquer contexto social, ele é estratificado. Então, por exemplo, quando nós tratamos da estratificação no capitalismo, nós estamos tratando de classes. Nesse contexto da Revolução Francesa, nós temos justamente os estamentos, como eu acabei de mencionar a vocês. Agora vamos visualizar o que é que a questão nos pede. Observe a imagem ao lado e identifique a alternativa correta. Letra A. O desenho desaprova o modo de vestir dos servos, que era ridicularizado pelo clero e a nobreza. Letra B. A imagem retrata a sociedade francesa do antigo regime, clero, nobreza e servos,
quando somente estes últimos pagavam impostos. Letra C. Percebe-se a crítica à injustiça social que vigorava na sociedade francesa, pois somente os nobres eram taxados. E a alternativa D, trata-se de um símbolo da diversidade social que havia na França. Dentre essas 4 possibilidades de resposta, vamos visualizar qual a alternativa correta. A alternativa correta está expressa na letra B, conforme vocês podem observar no destaque em vermelho. A imagem retrata a sociedade francesa do antigo regime, clero, nobreza e servos, quando somente estes últimos pagavam impostos. E aí nós temos que, digamos assim, relembrar a questão da dominação que eu explicava agora há pouco a todos vocês. A nobreza, como eu expliquei anteriormente, ela gozava de todos os privilégios sociais. Os servos, aqueles que não eram nobres, eles eram pessoas completamente desprovidas desses privilégios. E eles não tinham, digamos assim, poder de mando, um poder, uma capacidade de organização, ou o próprio direito de organização, no sentido de questionar as condições políticas que estavam instituídas naquela época. Então, os servos, ou seja, o povo daquela época, além de ser desprestigiado, eram eles que, porventura, eram tributados, pagavam os impostos justamente para poder garantir o privilégio dessas classes, aliás, desses estamentos que eram majoritários àquele tempo. Prezados alunos e alunas, estou finalizando esta videoaula. Desejo um forte abraço a todos vocês e até a próxima videoaula de Sociologia.